Bonjour, pessoas! Entramos em junho, trânsitos do meio do ano. Bom, como a gente sabe, a gente tem uma condição e assim, a astrologia ela é um relógio, certo? Então a gente tem que entender que os ciclos, eles estão interconectados. Quando a gente avalia trânsitos, o trânsito do mês, trânsito da semana, o que está acontecendo este dia, a gente tem a falsa ilusão de que as coisas estão conectadas com aquele período unicamente. Então, agora é o trânsito de junho, então tudo é para junho. Na realidade, os ponteiros do relógio astrológico, eles já estão em desenvolvimento a um período específico, dependendo do ponteiro, certo? E a gente tem, claro, o movimento de junho, mas que se conecta com o desenvolvimento que vem também para os momentos futuros, tá? Então, quando você estuda trânsitos, tenha isso em mente, que o relógio astrológico, ele dá onde nós estamos, de onde nós viemos e para onde a gente vai, tá certo? Para a gente ter esse olhar macro, porque a gente faz aqui de uma maneira assim segmentada por uma questão didática, tá? Mas você tem que ter isso em mente, porque você vai estar olhando de acordo com a sua promessa natal, para você entender que o desenvolvimento de um assunto, às vezes, não desemboca todo num mês só, um dia só, numa hora só, né? Então, nós vamos explorar os trânsitos de junho. Então chegamos aí à metade do ano já com o processo de aceleração das mudanças que estão conectadas ao ponteiro saturnino. Lembrando que Saturno entrou no signo mutável de Peixes lá em março de 2023 e nós estamos vivendo um processo de fechamento importante, de adaptação, de mudança e que agora, nessa virada de maio para junho, ele começa realmente a acelerar porque o ponteiro, que é o comando deste Saturno, entra, né, então, em Gêmeos. E aí, agora eu quero que você observe, tá? O que que começa. Sabe aquele momento que é ou vai, né? Isso pode gerar, claro, um pouquinho de ansiedade, né? Ou às vezes, assim, claramente a gente sabe que a gente precisa tomar decisões, que a gente tá ali empurrando com a barriga. Agora é aquilo, né? Ou vai, tá? Observa, então, o que que já se apresenta muito claramente em junho, mas que vai acelerar com 20 de julho e depois a conexão lá na metade de agosto, tá? Então, se fosse um gráfico, como eu falo, a gente teria agora um pico, tá? Um pico para quê, Neme? Oh, meu Deus! Das áreas mutáveis, principalmente do seu mapa. Neme, quais são as áreas mutáveis? Gêmeos, Peixes, Virgem e qual mais? Sagitário, né? Que é um fogo mutável, tá bom? Então, depende de contexto, depende de promessa natal, não é a mesma coisa para todo mundo e nem é a mesma relevância para todo mundo. Algumas pessoas percebem mais, outras menos, só que é o seguinte, tá? Como a gente tem uma interconexão com um ciclo maior de Saturno entrando em Áries, né? No próximo ciclo, todo mundo tá meio que sentindo o cutucão, tá? Dificilmente nas leituras que eu faço as pessoas estão blasé, tipo, tá percebendo nada, minha vida tá tranquila, nada acontece, né? Não tem inquietação nenhuma. Tem, tem coisa pegando, tá? Então vamos lá. A gente vai explorar aqui então os trânsitos. Lembra que aqui a gente faz dentro de uma perspectiva natal, então sempre tem que olhar de acordo com a promessa natal. Não existe astrologia de uma forma genérica, tá? Ela é popular, porque é impossível a gente falar sem ter o mapa da pessoa que a gente está falando, do país, da cidade. Então a gente, claro, coloca dentro de contextos gerais, tá? Mas sempre olha para o seu mapa, e aqui eu sempre vou dar essas dicas de olhar para o mapa, tá? Porque o foco aqui é a gente aprender astrologia natal, né? Entender a promessa do mapa, tá? Toda essa dinâmica de possibilidades, porque as técnicas preditivas, sejam elas quais forem, elas só são técnicas, elas precisam dessa conexão com o cerne, que é a promessa natal sempre, tá? Então vamos lá, nós já temos aí no início do mês o Sol fazendo um bom aspecto com o eixo nodal, né, o nó do norte. Aqui é muito sutil, tá? Lembra que pontos calculados não fazem aspectos, eles recebem aspectos. Mas a gente tem aqui, sabe aquela percepção do caminho? Tá bom, tem um ajuste acontecendo, tem uma reestruturação acontecendo, tem coisas aqui que é uma dinâmica de eu entender qual é o meu caminho também de tomada de decisão, né? Porque tem muita coisa que a gente só olha no externo, o que vai acontecer? Fulano fez isso para mim, né? Mas assim, nós somos sempre a variável constante na nossa vida. Eu brinco que é aquela frase do Tiririca, né? Como é que é? Fugir para outro lugar e descobri que lá eu estava. É bobinho, mas é bem isso, assim. A gente entender qual é o caminho também perpassa o que a gente tem que decidir para o caminho, tá? Esse nó do norte ali,
em Áries, ele já vem nesse processo, então, desde 2023, e ele não finaliza em 2024. Eu quero que você observe, inclusive, o movimento, assim, ó, de virada importante que vai acontecer lá entre março e abril de 2025, tá? Então, existe uma conexão. Mas já percebe aqui qual é esse sentido que às vezes a gente é muito sutil, sabe? Aquele momento que a gente diz assim, poxa, como que eu não percebi tal coisa? Nossa, agora me veio uma ideia. Sabe, essas coisas que passam batido. Quando você começa a acompanhar o seu mapa, você vê que existe um entremeio, uma ligação com as pequenas coisas da vida, né? Depois nós já temos, então, Mercúrio entrando, né, ingressando em Gêmeos. Isso aqui é super importante, tá? Por quê? Porque Mercúrio comanda o signo de Gêmeos, ou seja, ele entra em casa. Só que nós já temos um petit comité acontecendo ali, né? Porque Júpiter já está lá, usufruindo desta área. Então, imagina você estar lá, e lembra que Júpiter está numa debilidade, então, assim, ele não gosta muito de estar naquele ambiente, né? Então, imagina você chega na sua casa, você abre a porta e tem uma pessoa que tá ali usufruindo do ambiente, mas ela também não se sente tão confortável. O cara que comanda entra ali. Então, agora ele vem dizer assim: tá, peraí, que agora o comando tá na área, né? Então, observa essa área de gêmeos do seu mapa, porque, de novo, para você é casa 10, para mim é casa 7, para sua amiga pode ser casa 8, para sua prima pode ser casa 3. E as áreas, elas determinam coisas completamente diferentes, tá? Ah, nem, mas é a casa 3 porque é a casa natural de Gêmeos. Não. Limpa, 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 limpa essa história de zodíaco natural. Porque a astrologia, ela tem uma base de fundamentos e ela não é essa simplificação que foi generalizada e popularizada, tá? Você tem que entender a área de Gêmeos do seu mapa, tá bom? Neme, para mim, pega a casa 2. Dinheiro. Né? Então, como que você está administrando o seu dinheiro? Cuidado aqui com a questão muito de volatilidade. Por exemplo, Neme, nossa, eu quero pegar todo o meu dinheiro, todos os meus recursos e, nossa, você vive uma vez, né? Calma, pondera, não se empolga, né? Vê realmente, analisa a situação financeira, tá? E, claro, a gente tem um processo aí que pode ser interessante, diversificar a renda também, né? Bom, depois nós temos então esse Mercúrio, né, que ingressou em Gêmeos, ele está ali numa área que ele comanda, que ele se sente confortável. Então, essa questão de comunicação, informação, vai começar a acelerar muito. No contexto mundano e coletivo, isso é muito relevante para meios de comunicação. A gente já tem um Júpiter ali, então, com todo esse borogodó, né, ligado também à questão da legislação em relação à liberdade de imprensa, redes, olha lá o que aconteceu com a Geórgia, né? Então, isso aqui vai acelerar muito, tá? E é muita cautela para a gente ver se a informação que chega para a gente, ela tem aquele fundo de verdade ou ela está meio que, né, colocada de uma maneira para a gente acreditar também, né? Porque lembra que o Júpiter está em debilidade. Bom, depois nós temos Vênus, então, fazendo sextil com nó do nodo, fazendo um toque muito sutil, tá? Aqui às vezes passa até imperceptível, assim. Mas aqui a gente tem, de novo, aquela questão, principalmente de entendimento, né? Do movimento. Aí observa aonde que você tem essa conexão, principalmente venusiana no seu mapa. O que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido para você, o que não faz mais, né? Aqui é um momento de reflexão importante para olhar para o caminho. E aqui, como o nó do norte está lá em Áries, que é a exaltação do Sol, é o que eu quero. Né? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que eu faço mapa, e eu expliquei para ela, falei, olha, tem muita coisa aqui em Áries, então é muito você perceber aonde que quais dessas decisões vai te dar mais autonomia, mais liberdade, mas depende muito de você seguir esse caminho. Ninguém vai fazer por você, né? E ela brinca, mas eu não quero decidir nada, eu quero que seja decidido. Então, assim, brincadeiras à parte, aqui é muita gente entender qual é realmente o caminho que mexe conosco, né? Porque você já parando para perceber quantas das coisas que a gente gosta, entre aspas, que a gente se envolve ou que a gente desenvolve, que na realidade nem são nossas, né? Por exemplo, quer ver? Eu vou dar o meu exemplo. Muita gente acha que a minha cor preferida é vermelho, porque eu uso muito vermelho, porque eu tenho, né, muito na questão da paleta também vermelho. Minha cor preferida é azul royal, aquele azul meio, né, entre o marinho, assim, o mais aberto. Nossa, Ney, mas então por que que tem tanto vermelho para você? Minha mãe é apaixonada por vermelho. Desde que eu me criei que nem ser humaninho, mini humana, ai, vermelho é vida, vermelho é isso. Minha mãe sempre adorou vermelho, batom vermelho e tal. Eu carrego isso. Isso não é meu, é dela.
né? Então tem coisas que até o que a gente gosta faz parte de um processo em que a gente viveu. E aqui é muito aquele olhar de tipo, tá, peraí, mas o que que eu penso por mim? O que que eu gosto? O que que eu não gosto, né? Ou pelo menos esse discernimento de tomada de decisões, né? Depois nós temos então Mercúrio aí fazendo uma conjunção com Júpiter. Esse momento vão ter vários momentos, tá? Mas esse momento já do início do mês, e lembra que já no momento do dia 3, tá? Principalmente se você tem área de Gêmeos ativa. Neme como assim área de Gêmeos ativa? Por profecção, tá? A profecção é uma das técnicas que eu mais gosto, né? Mas, por exemplo, ascendente da Revolução Solar, o meio do céu, casa 10 da Revolução Solar, tá? Ou se você tem, por exemplo, nossa, Neme, eu tenho um estélio em Gêmeos, né? Eu tenho muita coisa em Gêmeos, para você pode ser mais relevante, tá? Então, observe esse movimento desse início de mês, entre tomada de decisões, coisas que de repente antes estavam meio empacada. Nossa, parece que antes eu não tinha. Eu olhava para uma situação, eu não conseguia tomar uma decisão, eu ficava meio que um pelar outro cá. Observa o que, que começa a se movimentar, porque lembra que a gente tem um ciclo longo, tá? Esse Júpiter vai ficar aí até junho de 2025, então tem muito borogodó para acontecer. Quero que você observe o mês de junho e a conexão, principalmente com o mês de dezembro, tá? Porque existe uma conexão temporal de assuntos. Bom, então aqui já observa, porque, de novo, uma conjunção, aqui ela se completa, mas lembra que ela já vem sendo alimentada, desenvolvida, principalmente desde o dia 3. Então, esses primeiros dias do mês de junho, eles podem trazer alguma novidade, alguma informação. No contexto coletivo, vamos observar, né? Na questão de imprensa, de informação e coisas que acho que vão começar a aparecer e pipocar aí. Bom, depois nós temos o Sol, então, numa conjunção com Vênus, né? Uma conjunção, ela não é necessariamente um aspecto, né? As coisas, elas se mesclam ali. E aqui a gente tem já um Mercúrio conjunção Júpiter, um Sol conjunção Vênus, tudo no mesmo, praticamente no mesmo movimento, antes, assim, no prenúncio, né? Um pouquinho antes de uma lua nova em Gêmeos, tá? Então percebe a ênfase desses primeiros dias de junho com a questão geminiana do nosso mapa, e lembra de também, se você for avançado, cruzar com o Mercúrio do seu mapa. Nossa, Neme, mas por que Mercúrio no meu mapa não tem nada a ver com Gêmeos? Tem, porque tudo que está na área de Gêmeos, tudo que está passando por ali, ou tudo que está ali na sua promessa natal, deve obediência para esse Mercúrio. É esse Mercúrio natal em relação à tua promessa que conecta com os assuntos ali, tá? Nem é muito complexo, não consigo. Tá tudo certo, vai no seu passo da escadinha do astrologuês, tá? Então, olha primeiro e entenda essa área de Gêmeos, porque ela é um ponto focal, tá? Lembrando que uma lua nova, então, que já vem aqui no início desse mês, do dia 6, nós temos um vídeo, né, só para alunações, é o início, mas é uma lua que não tem visibilidade. Lembra que a visibilidade da luz é importante no fundamento da astrologia. Então, nós temos um movimento que começa a acelerar muito já um pouquinho antes da lua nova, que traz novas ideias, novos cenários, novas perspectivas e novas reflexões. É interessante a gente olhar essa área, tá? É interessante também a gente observar, se você for avançado, toda essa galera que tá ali, porque é o Sol, é a Lua, é Mercúrio, é Júpiter e Vênus tá cravadinha com essa alunação, tá? Então, assim, perceba que esses planetas, eles têm regência. Então, essas áreas do mapa estão conectadas ali com esse momento de mudança. Às vezes a gente olha para uma questão geminiana, mas é que é importante olhar para uma questão venusiana também, se tá cravadinho junto, tá? Eu sei que é super complexo, tá bom? Mas, assim, de modo básico, né? Entenda que a gente tem essa questão da informação proliferando e a gente vai ter uma conjunção de Marte em Gêmeos lá em agosto e Marte vai entrar nesta rota a partir do dia 20 de julho. É por isso que é difícil a gente ver as coisas assim segmentadas na astrologia, não existe isso de fragmentar, né? Porque você tem regência, você tem tempos diferentes, interconexões, tá? Então eu sei que esse pensamento ele é muito complexo, tá bom? Mas começa aí num passo a passo, tá? Então a gente já tem esse processo de lua nova, que depois vai estar conectada com a lua cheia em Gêmeos lá no meio de dezembro. E em dezembro, a regência, que é Mercúrio, vai estar no signo oposto, debilitada e retrógrada. Então, cuidado muito com as decisões também que a gente toma nessa virada aqui, tá? Não se precipite, não pegue qualquer, sabe, qualquer informação como verdade absoluta, mas sim, se no seu mapa, por exemplo, imagina que você tem Júpiter em Libra, você tem uma Vênus muito bem conectada e abre um belo de um trígono com sextis para você, pode vir uma baita de uma oportunidade, tá?
Tudo depende do mapa, não existe que suco na astrologia, né. Bom, depois dessa alunação aí, então a gente já tem o próprio Mercúrio fazendo, ó, de novo sextil com o nó do norte. Perceba como o nó do norte está sendo muito estimulado desde o início do mês. Então, dentro da equação, esse olhar para Áries também está como, digamos, parte fundamental do processo. E por que que isso dá mais ênfase quando a gente olha para o futuro? Porque eu sei que existe uma inter-relação deste Júpiter com Saturno em Peixes que vai mudar para onde? Para Áries. Então perceba como parece que as coisas são soltas, mas não. É uma teia de aranha integrada aqui, né? Então já observa, e observa assim, ideias, informação. E eu sei que a gente para assim muito. Ah, então é o que eu preciso refletir. Sim, com certeza. Mas observe a informação que chega, algo que lê, aquelas coisas que de repente, nossa, por que estão me falando isso agora? Nossa, mas por que eu só fui informada disso agora? Por que do nada? Não existe isso de do nada, né? Quando a gente estuda astrologia, você sabe que existe um cerne de tudo, tá? Então, observa, tá? Eu brinco que é o momento da gente ser muito safo, sabe? De entender aonde a gente tá, o processo e o jogo das coisas e saber jogar, tá? Depois a gente tem Marte ingressando em um signo onde ele tem uma certa debilidade. Então, perceba que eu tenho uma certa aceleração acontecendo. Aqui eu já começo, opa, peraí. De repente, até pode ser com alguma informação ou alguma questão que surja, eu começo a ponderar. Né? Mas lembra que Vênus ainda está ali conectada, né, a Mercúrio. Então começa a ponderar em relação a esse monte de informação, a esse monte de mudança, né? E é importante aqui a ponderar. Ponderar em relação ao que realmente tem estrutura, o que, que tem base, o que, que faz sentido, o que, que não faz, o que, que é só fogo de palha, sabe? É... Sabe aquelas situações, aquelas pessoas que chegam, jogam uma informação. Eu tinha uma pessoa dessa na minha família, que assim, jogava uma informação, via o circo pegar fogo, depois só estava assistindo de longe, né? Mais ou menos isso. Aqui a gente já começa a, peraí, mas o que realmente é viável? Nesse monte de coisas, de informações e oportunidades, peraí, o que é plausível? Para a gente não ficar vendo coisas que não fazem o menor sentido dentro da realidade que cada um vive, tá? Porque, de novo, depende da história de vida de cada um, do contexto. Contextualizar é importante, tá? Bom, depois nós temos o Sol, então, fazendo uma quadratura com Saturno. Aqui dentro de uma astrologia mais coletiva e mundana, eu estou muito curiosa para ver o que vem no segundo semestre, tá? Porque aqui a gente tem, por exemplo, a questão de informação sendo jogada, né, no ventilador e uma questão de governança e hierarquia meio que em tensão, né? Em tec, né? Em resistência, tá? Bom, mas aqui no nosso mapa você tem que observar principalmente as áreas, mas muito mais do que isso, tá? As regências, né? O Sol comanda a área de Leão e Saturno comanda a área de Capricórnio e de Aquário. Como tem uma quadratura, né? Observar o que essas áreas representam. Por exemplo, se Saturno está diretamente conectado com sua área financeira, né? E o Sol, de repente, está ali conectado com uma questão de, sei lá, de hobbies ou lazer ou entretenimento, às vezes tem coisas que a gente está ponderando em investir, em dar mais tempo, ou dar mais tempo para as coisas que a gente já está gastando, né? De novo, depende do que representa no mapa, tá? Às vezes também, como a gente tem aqui a área de Gêmeos e a área de Peixes no mapa, tá? O que representa essa quadratura? Por exemplo, pode ser casa 7 e casa 4, né? Então pode ser uma coisa de relacionamento, mas ligado à família, lar, questões do passado, pessoas do passado também. Mas aqui, assim, ó, lembra que é uma tensão, só que em signos mutáveis, essa tensão ela inclina para uma mudança. Às vezes é a gente parar também de ser um pouco resistente à mudança, né? E aqui é aquela coisa, vai com o fluxo, vai com o que já vem se desenvolvendo, mas só seja esperto para ver qual é o benefício para você, né? Essa coisa de, né, se adaptar ao momento. Depois nós temos o Sol fazendo uma conjunção com Mercúrio, então conectando os assuntos ali, né? E a gente tem aqui, por exemplo, muito dessa questão das ideias da comunicação, da tecnologia acelerando muito. Se isso aí, por exemplo, né, e você tem um bom aspecto, conecta com a sua área de carreira, de repente é um momento até que você é colocado em uma maior evidência. Aliás, né, se tem pontos angulares aqui, casa 1, casa 10, casa 7, casa 4, para você pode ter mais relevância. Às vezes pode ser tanto você levando uma informação, sendo porta-voz de algo, como o reconhecimento vindo dentro de algum assunto mercuriano no seu mapa, tá?
que não é só informação e comunicação, porque de repente, sei lá, seu Mercúrio rege a 5, pode ser uma questão com filhos. O seu Mercúrio rege, sei lá, a 1, corpo físico, aparência também, né? Depois nós temos esse Mercúrio, então, saindo de Gêmeos, ingressando em Câncer, já conectando, então, ali junto com Vênus, tá? E tudo no dia 17, ali já fazendo essa conexão. Os primeiros graus de Gêmeos, desculpa, de Câncer. Você está numa profecção canceriana? Porque aqui pode ser muito sutil, tá? Vai ser mais perceptível em pessoas que têm pontos ali no primeiro decanato, né, de Câncer, ou se você tem essa área ativa, principalmente por profecção, mas também, né, como ascendente da Revolução Solar, tá? Vê se tem alguma coisa que estava te inquietando antes e que agora tem aquela coisa mais de conciliação, de entendimento de um momento. É um signo cardinal, então, às vezes, por exemplo, se antes estava no mutável, com essa informação toda jogada em vários lugares, às vezes ali é aquele momento que a gente diz, calma, peraí, acho que agora eu entendi. Agora eu me sinto confortável para tomar uma decisão, ou pelo menos levar esse assunto adiante, né? Depois nós temos o Sol ingressando também em Câncer, né? Então, assim, observa, né, como que dali da metade do mês, né, essa ativação de Câncer se comporta no seu mapa, tá? Nem me pega, sei lá, minha casa 8, né? Casa 8 é de assuntos confidenciais, assuntos tabus, aquela coisa que a gente tem um certo desconforto, né? É uma questão financeira, tá? Por exemplo, dentro da administração financeira com pessoas. Eu tenho uma sociedade, eu tenho um casamento, poxa, eu e meu marido, né, o meu cônjuge, a gente está pensando em fazer algum tipo de investimento, mas antes a gente estava pegando a informação. Agora pode ser um momento em que é assim, um momento de sentar e olhar para aquilo e ver realmente o que faz parte do próximo passo dentro de um processo, tá, de decisão. Aqui tem um pouquinho de volatilidade, então teria um pouquinho de cautela com coisas de muito risco, por exemplo, se pega áreas como a casa 12, a casa 8, tá? Depois a gente tem a lua cheia em Capricórnio, tá? A gente vai ter de novo, né, uma orientação para essa alunação, mas o que é interessante entender? Lua cheia, ápice da visibilidade, né? Então eu estou enxergando, imaginei um holofote sobre assuntos que começaram lá em janeiro, tá bom? O que representa o eixo de Capricórnio e Câncer no seu mapa? Neme, eu tenho Capricórnio na minha 1 e Câncer na minha 7, o eixo das relações. Mas observar o que veio se desenvolvendo dentro dessa área de relacionamentos desde janeiro. Teve decisões tomadas, teve alguma coisa, às vezes, que mudou um pouco um tom de uma relação e que agora você tem clareza se quer continuar ou se não quer, por exemplo, tá? Lembrando aqui que a gente tem uma conexão saturnina lá com peixes, então olhar essa área também, né? Para a gente entender dentro desse processo de mudança, o que a área de peixes ali auxiliou ou, entre aspas, né, atrapalhou, limitou, né? Ou às vezes foi o estopim de algum movimento importante de decisão, tá? E, de novo, vai depender, né? Me tenho, sei lá, Capricórnio na 10 e a casa de Câncer na 4, né? Então, por exemplo, pode ser alguma questão carreira, mas muito mais do que isso, decisões para a vida, mas que envolvem lar, família, imóvel, propriedades, né? Situações, às vezes, um pouco instáveis em relação a essa base e o que eu quero da minha vida, as coisas que eu quero estruturar. E aqui a gente tem uma questão muito forte de responsabilidade para o longo prazo. Se eu estou levando as coisas assim com a barriga, depois eu vejo, depois eu faço, principalmente nessa virada do ano para cá, esse é um momento que é muito assim, o que é e o que não é. O que eu estou fingindo olhar ali, né? Ver aqui é mais confortável, e o que está batendo na porta dizer, resolve isso aqui de uma vez. Você vai levar certo? Sério que você vai levar isso para o próximo ciclo, né? Mas vê aí o eixo do seu mapa para você conseguir fazer uma análise ligada à tua promessa natal, tá? Depois nós temos, então, Mercúrio insistiu com Marte, Mercúrio logo em seguida a quadratura com o Nó do Norte, mas Mercúrio depois com trígono com Saturno. Então, perceba que aqui nós temos uma nuance mercuriana, e eu acho interessante que ela venha logo depois de uma lua cheia em Capricórnio, né? Porque a gente sabe que Capricórnio ele tem também esse peso da responsabilidade, né? Que é muito da ação. Então, existe um estímulo e existe essa questão, né, com a quadratura e depois o trígono com Saturno, e peraí, esse é um caminho, né? E lembra que nós estamos conectando com Saturno, o nó do norte está em Áries, e o que vem lá no ano que vem? A partir de entre maio maio e setembro de 2025, a gente já vai sentir o que é esse novo ciclo de Saturno entrando em Áries. Então, por mais que às vezes, de novo, pareça que não tem conexão, observa esses últimos 10 dias aqui de junho,
porque pode ser um fragmento, digamos, né? Um fragmento que já mostra um pouquinho de informação, de coisas sutis que podem ter uma conexão lá na frente, tá? Aqui pode ser esse ajuste, né? Poxa, antes eu pensava de tal maneira, eu estava seguindo com essa ideia, mas espera aí, agora eu olhei para uma realidade e entendi que não é bem aí. E eu faço, né, uma reorientação aqui, tá? Tem coisas que é, é muito fácil falar, né? Vamos combinar? Ah, é muito fácil falar. Mas assim, tem coisa que é desconfortável de fazer. Natural, tá? Todo mundo tem aí os seus borogodó do mapa. De novo, astrologia é sobre a vida, não é sobre glitter rosa, nós não somos chuchuzinhos de Deus, mel das estrelas. Tem momento em que é tenso. E aqui é, às vezes, a gente entender, poxa, peraí, eu estava colocando um esforço, eu estava com ideias, e agora eu estou percebendo que eu preciso fazer um ajuste. Só que às vezes aqui, esse ajuste a gente fica meio, ah, será? Às vezes a gente simplesmente, né, nós somos pessoas, às vezes conectadas a um ego. Ah, eu não vou dar meu braço a torcer aqui, não, eu não vou mudar minha postura, né? Então a gente tem que cuidar um pouquinho nessa nuance, nessa virada aí, tá? Depois, é óbvio, gente, no seu mapa pode estar fazendo belos aspectos, tá? Então, às vezes, a informação e a decisão, ela flui, tá? Não é necessariamente nessa tensão aqui, porque, de novo, projetado numa promessa natal, a gente tem pontos de suavização, inclusive. Depois nós temos Vênus, então, Mercúrio fazendo esse trígono com Saturno, Vênus com quadratura nó do norte e Vênus sextil Marte. Perceba que a gente tem uma historinha aqui sendo contada que, se você entende o fundamento, eu pondero, eu vejo a realidade, eu vejo que se desenvolveu nos últimos 6 meses, eu vejo que claramente está começando a acelerar nessa área, principalmente mutável do meu mapa, nessas conexões, e aqui a gente tem um toque sutil de ir dando o primeiro passo, ainda sentindo o chão que a gente está pisando, tá? E aí o que acontece no final do mês? A gente começa o período de Saturno retrô. E se você tem áreas aí, então, desse meio, né? Do segundo decanato, principalmente, de peixes, tá? Peixes, de novo, né? Os pontos de imutáveis, né? Então, principalmente peixes e virgem, mas também Sagitário e Gêmeos, tá? Se você tem planetas ali, você é abençoado, assim como eu que tenho meu Saturno ali, né? Você vai sentir esse dedinho saturnino. Tic, 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 tá? E a mutabilidade, né? Então, para a gente, esse período que vai se desenhar até mais ou menos janeiro, né? Assim, tem coisas que de repente você já está observando, principalmente nesse eixo de peixes e virgem do seu mapa, né? Por exemplo, Neme, casa 4 e casa 10. Poxa, é carreira, mas também esse novo direcionamento, às vezes um ajuste, né, da rota da sua vida. E às vezes as coisas que você vai percebendo que você tem que deixar para trás, né? O que não está mais fazendo sentido na sua vida, né? Pode ser uma questão de casa, imóvel, família, pode, mas lembra que a casa 4 é de onde eu venho e a casa 10 é para onde eu vou. De repente, para você, tem alguma questão na ordem do estudo, do caminho espiritual, que é o eixo 3-9, de viagens, né? Então tem que entender a dinâmica do seu mapa, tá? Mas é um momento importante de muito de ponderar, né? Principalmente se você tem pontos nesse meio dos signos mutáveis, tá bom? E é um processo longo, ele se inicia aqui, tá? Só que eu acho interessante que esse mês de junho ele já começa com uma ativação muito grande nos mutáveis, né? Ele acelera e aí chega o Saturnão e faz assim, ó, calma aí, dá aquele carteiraço, né? Calma aí, não se precipite, né? Vamos ver aqui, vamos analisar o processo para a gente entender qual é o ciclo que a gente vai entrar lá na frente quando eu entrar, finalmente, abrir as portas de Áries, tá? Lembrando que a passagem de Saturno por Áries está diretamente conectada com a passagem de Júpiter por Áries entre maio de 2022 até ali março, abril de 2023, né? Ou junho, abril, mais junho, acho que foi até junho, tá? Bom, olha para sua promessa natal, olha para sua vida, elenca perspectivas que são plausíveis dentro da sua realidade, porém, eu vou abrir um parênteses aqui, esteja aberto para as mudanças e preparado para as questões inusitadas que vão surgindo, tá? Porque tem muita coisa que vai realmente te colocar num novo caminhar ali de 26, 27 para frente, né? Lembrando que para quem usa os geracionais, a gente lá na frente ainda vai ter essa mudança, né? De Urano saindo finalmente de Touro e entrando em Gêmeos. Isso em coletivo vai ser muito interessante. Tá certo? Vamos viver o mês e vamos ver o que acontece.